Mais um podcast, Nem Tudo é Só Política. Meu nome é Raul Alfredo. Hoje eu estou com um grande amigo meu. Toda vez eu falo isso, que é um grande amigo meu. Mas deixa eu explicar para vocês por que eu falo isso. Hoje eu estou com um petista aqui, que é amigo meu, que eu fiz amizade este ano. Mas sabe quando você bate o olho na pessoa e vê que a pessoa é do bem, é bacana, é light, e as ideias nem todas são divergentes. Tem ideias muito que eu combino com ele, como eu já disse que eu sou centro, né? Hoje eu estou aqui com Luiz Antônio da Silva, famoso Luizinho do PT, conhecido na Assembleia, muito famoso. Luiz, é com você, Luizinho. Ô, Raul, muito obrigado por estar aqui, uma satisfação. Não sou famoso assim, talvez um pouquinho lá no meu bairro, lá onde Eles eu moro, estão falando que eu sou mentiroso, que eu estou mentindo para tu. O deputado Zé Santana teve na passada aqui, só dar uma pegada nisso, nessa carona, falou assim, você está exagerando demais, Raul. Você está colocando que o pessoal é famoso, tudo não somos assim, não. Mas você é deputado. Não, eu o deputado vem com a palavras. história. Ele é de Alterosa, nasceu em Alterosa, mas a construção dele foi em Alfenas, que ele colocou e se morou e adaptou até hoje lá em Alfenas, luta pelas causas, causas sociais, né, de Alfenas, e ele vai contar melhor para nós aqui, porque isso aqui, o programa Nem Tudo é Só Política. Eu quero saber da infância dele, da vida dele, como todos que estiveram aqui, sabe, deputado, contaram. E eles falam que eu até falo demais, sabe? Estavam me cobrando também demais, dos esquerdas vim aqui, deputado, que eu só estava chamando gente da direita e da esquerda não. Pois é, gente, está aí. Um legítimo da esquerda que contará mais para frente aí um pouquinho da sua história aí. Mas primeiro eu quero saber da sua infância, deputado. Como é que foi, como é que tudo começou na sua vida, meu amigo Luiz? Mas você me permita também falar um pouco das questões pessoais, mas sempre costurando com a questão política, porque eu gosto de... Porque na vida tudo é política, né, política. Eu adoro política, eu divirto e tenho prazer em fazer política. Mas eu nasci em Alterosa, aí já quero amarrar um pouquinho com as questões políticas. Meu pai morava na roça, plantava arroz. As margens dos rios, dos córregos e rios, que nós temos em quase todas as cidades, lá no sul de Minas, né, em Minas Gerais principalmente, nós temos... Era agricultor, deputado? Agricultor. Meu pai plantava arroz. E eu estou falando isso pois, em 1957, o Juscelino Kubitschek criou o Lago de Furnas, criou uma usina, tem lá, né, que é em Furnas, criou a usina de Furnas, uma empresa que para gerar energia. Só que essa foi uma decisão, Raul, que prejudicou o desenvolvimento do nosso Brasil, porque foi uma decisão de subserviência que a gente não aprofunda o debate. Ele inundou na nossa região 1.440 quilômetros quadrados de terras férteis. Se fosse no mesmo tamanho de um curso do Rio Nilo, no Egito, seria 10 vezes mais a área inundada. Se nós pegarmos de Alfenas a Capitólio, por exemplo, 200 quilômetros do Rio Nilo, a extensão é 10 vezes maior do que a civilização mais antiga do mundo, que mais prosperou, né? Nós tivemos na Mesopotâmia ali, né, quando surgiu a civilização há 10 mil anos, mas a primeira que mais prosperou foi a egípcia, até hoje, né? A gente copia as pirâmides, copia as obras faraônicas e tal. Então, ali se desenvolveu a civilização. O que o Brasil fez? Inundou terras férteis e acabou com o desenvolvimento agrícola da época, porque era o principal produto que a gente tinha. Isso foi de caso pensado, para você deixar o nosso país refém do modal automobilístico. A nossa região acabou com as terras férteis, inundou ferrovias, acabou com aerovias. Tínhamos tudo isso em Alfenas, 2 linhas aéreas, tinha ferrovia e hidrovias. Então, inundou. E aí, nós ficamos para quê? Para industrializar. Porque os americanos, os europeus, chegaram aqui e falaram, nós vamos desenvolver o Brasil, vamos ter indústria automobilística no Brasil. Entretanto, vocês não podem ter trem, não pode ter hidrovia, não pode ter aerovia. Até hoje nós somos reféns desse modal de transporte, que é o mais caro, o mais perigoso, o mais poluente do planeta. Então, os americanos chegaram aqui, façam o que eu digo, não o que eu faço, porque lá é hidrovia, na Europa é trem, aqui é rodovia. Compreendeu? Então, o Roosevelt, em 1929, na Grande Depressão Americana, ele criou também uma usina lá, no Vale do Tennessee, chama TVA, Autoridade do Vale do Tennessee.
uma região pobre dos Estados Unidos. Ele criou uma usina para que pudesse desenvolver a agricultura num vale seco. Aqui acabou com a agricultura, compreendeu? Numa área, na área mais populosa do Brasil, na região mais populosa do Brasil. Nós temos uma França em torno do Lago de Furnas. E aí, por que eu virei prefeito de Alfenas? Porque nós morávamos em Alterosa, aí o pai perdeu as terras férteis, que são as terras baixas, porque a natureza é sábia, né, demais? Ela vai trazendo matéria orgânica das montanhas, vai assentando nos vales, ficam mais férteis. Por isso que as várzeas são férteis. Aí o pai teve que trabalhar de agricultor, quebrou. Tá, mas quando tinha uma vida razoável. Veja bem, quando você perdeu essas terras lá, foi aí que te deu a vontade de ir para a vida pública? Não, eu era jovem, eu tinha 5 anos. 5 anos de idade. Estou dizendo tá. quando eu era criança. Criança, que ele em perdeu essas Alterosa. terras. Aí nós, quando eu era criança, né? Muito criança, como que eu nasci, né? Aí nós morávamos na roça, o pai perdeu tudo. Aí o pai foi trabalhar de empregado, servente, numa empresa de asfalto. Porque começou a asfaltar as rodovias. Aí a empresa de asfalto migra. Aí foi para Guaxupé. Depois a mãe queria educar os filhos, nós viemos para Alfenas. Então eu sou egresso de uma política pública com um desenvolvimento subserviente. Então isso é preciso aprofundar. O Juscelino Kubitschek optou por isso. Acho que foram 2 grandes erros. Primeiro, por exemplo, na nossa região, ter inundado os lagos de Furnas, acabar com as terras férteis. Depois também, que a gente precisa... Quando levou Brasília para o interior do Brasil, isso abandonou o desenvolvimento litorâneo, que é o desenvolvimento mais, digamos, que mais tem condições de ter renda e a economia prosperar. Para investir, interiorizar o Brasil para plantar basicamente soja e gado, que não precisava fazer esse investimento. Então, Brasília também, se você for refletir, aprofundar, ela não seria necessária. Você poderia ter Brasília no litoral e o Nordeste ser desenvolvido, porque o Nordeste sustentou o Brasil durante 350 anos. Então, estou falando que essa política pública, tanto que a cultura é nordestina, essa política pública nossa foi um erro. Por isso que nós empobrecemos. Quando surgiu a industrialização, os nordestinos foram aliciados para São Paulo e criou a grande metrópole. Que no Brasil você acha que ser desenvolvido é ter cidade grande, né? Não é. Nos Estados Unidos tem 38 mil cidades pequenas, compreendeu? Então você precisa de um modelo de desenvolvimento com pequenas cidades, não com grandes cidades, compreendeu? Então eu estou falando que foi um erro. Na nossa região, por exemplo, expulsou as pessoas do campo, 50 mil pessoas saíram do campo com o Lago de Furnas e vieram para a cidade. Isso foi um erro histórico. Aí eu fui para Guaxupé, aí vim para Alfenas e aí eu já tinha trabalhei na Cochupé, tinha 13 anos, eu já criei lá na Cochupé uma consciência política, ninguém da minha família é político, eu já comecei a virar líder estudantil, do Movimento Sem Terra, do movimento sindical, e aí fui na política, fui na política social, fui líder universitário, fiz direito 3 anos, acabei sendo expulso da universidade, então foi uma manifestação, aí não terminei o curso. Aí você foi eleito vereador. Aí fui eleito vereador em 96, fui 2 vezes vereador, em 2004 eu não candidatei, que eu coordenei a campanha, em 2004, todas as campanhas do PT lá, eu coordenei todas, inclusive... Você é o único partido, o PT? Foi, esse é o 6º mandato que eu tenho, sempre do PT. E aí virei... coordenando, ganhamos as eleições apertadas, depois depois perdemos a eleição em 2012, aí no momento, um dos melhores momentos do PT era 2012, nós perdemos, a Alfenas costuma antecipar o que vem depois, a crise do PT, a Alfenas antecipou. Depois eu fui eleito em 2016, Sim. No pior momento do PT, o PT perdeu tudo em 2016 e nós vencemos lá em Alfenas.
com o PCdoB de vice. Eu, do Ainda PC, mais Alfenas, PCdoB. que é uma cidade Conservadora. desenvolvida, né? E grande conservadora, também, né? muito conservadora. A universidade é muito voltada para a saúde, especialmente a área médica. Criou um ranço contra o governo Lula, o governo Dilma, por conta do mais médicos. Então, isso é difícil você vencer, né? Lembrando que o Luizinho, do PT, ele foi coordenador do comitê da Covid-19 em Alfenas. Conte um pouco para nós sobre isso. O Covid foi um desafio para nós, né? Eu, por sorte, quando eu perdi as eleições, eu fui ser secretário de saúde em Limeira. Limeira é uma cidade com 300 mil habitantes, São Paulo, muito rica Limeira. E enfrentei uma pandemia de dengue em Limeira, quando teve aquela falta de água em São Paulo. Aí eu aprendi muito com pandemias. Quando eu vim para Alfenas, eu era o presidente do consórcio intermunicipal, são 50 municípios, e aí conseguimos conduzir bem a pandemia em nossa cidade. Eu estava falando contigo que nós atendemos, por exemplo, pessoas de Coromandel, atendemos 7 pacientes de Coromandel no Triângulo Mineiro, que foram para Alfenas e trataram-se lá. Inclusive o secretário de saúde lá. Eu recebi na época até uma carta muito generosa do presidente do TJ, Gilson Lemes, que era o desembargador Gilson Lemes, presidente do Tribunal de Justiça na época, que me mandou agradecendo porque ele é de lá de Coromandel, por termos acolhido os seus conterrâneos. Ele está falando isso que comentou comigo, por que disso? Porque ele é um cara tão simples, mas tão simples que eu sou testemunha, que ele veio no meu carro. Ele falou, olha, eu vou pegar um Uber. Ele e a assessora dele, Carol, beijo. Carol, viu? Porque gosto muito dela, uma assessora muito bacana. Ela está aqui do nosso lado, aqui, mas eu estou falando aqui para a câmera tudo, então nós temos que falar. Mas ela está aqui, no estúdio aqui do lado, aqui. Eu estou mandando um beijo para ela, mas ela está aqui. E ele está falando isso porque ele é um cara muito simples. Ele falou, então eu vou, porque ele vinha de Uber. Parece que o motorista dele tinha ido levar alguma outra coisa, resolver outra coisa. Ele falou, então eu vou de Uber. Eu falei, não, eu estou indo lá para o estúdio agora, nós vamos gravar junto, não tem nada a ver. Ah, então vamos. Aí ele veio me contando esse caso de Coromandel. Por isso que ele está falando, como eu comentei com você. Você entendeu? Porque ele comentou para mim, não para você. Então criamos também UTIs, criamos um fundo do consórcio para enfrentar a pandemia. Antes da pandemia, estava começando, e nós antevemos e criamos um fundo entre os municípios. Com esse fundo, nós implantamos UTIs em Poço Fundo, uma cidade pequena, e Machado. O Zema, inclusive, o governador, foi inaugurar a UTI que nós implantamos lá, com o dinheiro desse fundo. Compramos equipamentos e montamos. Então, nós pudemos enfrentar a pandemia atendendo lá 700 mil pessoas da nossa região e, inclusive, outras regiões. E também uma coisa que eu fiz não foi fazer um decreto único, eu fiz mais de 120 decretos. Então, para cada situação, nós tivemos uma lei. Uma coisa que eu fiz interessante, que nós fizemos, uma lei não, um decreto regulamentando aquele serviço. Por exemplo, as lojas de departamentos, tipo Loja 100, tipo lojas pernambucanas, nós fizemos um decreto proibindo, porque a nossa cidade, 2/3 são comércio. É uma cidade universitária, tem 80 mil habitantes, mais uns universitários dá uns 100 mil habitantes, e muito comércio. Muitas lojas, muitos bares. Então, o que a gente fez? As lojas de departamentos grandes, a gente proibiu que abrisse. Aí os funcionários até achavam bom, perguntavam, vai proibir. Só que as lojas pequenas da cidade podiam abrir, que tinham menos movimento, mas também eram mais frágeis economicamente. Então, tinha para deter o crescimento da pandemia, fechava o comércio grande. As grandes lojas, que não ia sentir muito por fechar em Alfenas uma semana, por exemplo, compreendeu? Essas a gente conseguiu fechar. Então, fiz um decreto só as grandes lojas de departamento. E em pandemia é uma guerra, né? Então, você pode fazer isso. E deixava as lojas pequenas da cidade abertas. Aí não quebrou os comércios. E criei também, como eu comentei com você também, uma moeda. Eu criei uma moeda em Alfenas, que nós pegamos a dívida ativa, que são em Alfenas 35 milhões de reais, criamos uma moeda física mesmo, um papel moeda, com itens de segurança, e emitimos uma moeda contra a dívida ativa. Sim. E essa dívida ativa é como se você a colocasse no fundo e falasse, ó, se você pagar sua dívida ativa, você vai contribuir com um programa de combate à pobreza. E aí, essa moeda, na época, nós também distribuímos para as pessoas que não estavam trabalhando nos comércios. Os garçons, os donos de pequenos bares,
os cabeleireiros, as manicures. Então, ela recebia essa moeda. E com essa moeda, você tendo a moeda, você paga o seu tributo sem juros e sem multa. Então, o garçom ia lá, comprava no supermercado com a moeda. O dono segura a moeda. Aí, quem está devendo vai lá, compra a moeda da pessoa e paga a sua dívida, sem juros e sem multa. Gente, Alfenas é uma das únicas cidades do estado, do país, que tem sua própria moeda, viu? E não é uma moeda de troca, é uma moeda que tem como lastro a dívida ativa. Então, ela é uma moeda que ela circula, mas ela tem lastro. Entendeu? Ela tem lastro. E os outros prefeitos deram seguimento a esse? Não, é porque o que está lá, o Fabinho, é o nosso vice. É do meu partido. Claro. É do PT também, continua. E a moeda é disputada. As pessoas querem pagar seus tributos sem juros, sem multas. Só que quando a pessoa paga a sua dívida ativa, não é a dívida, o teu tributo atual, a sua dívida ativa atrasada. Alguém já se alimentou com ela. Alguém já comprou um gás, comprou arroz, comprou feijão, comprou remédio. Compreendeu? Porque você antecipa o recebimento. Circulando. E quem segura esse tempo é o comércio. E o comércio quer receber a moeda porque a pessoa que quer pagar o seu imposto vai lá no comércio. Aí ele faz propaganda. Vai lá, acaba comprando alguma coisa também. Então foi uma sacada. Então, algumas coisas depois na política, o que eu fiz, que nós fizemos, eu não, nossa equipe, que é não ser só teórico das ideias, mas também praticar. Eu criei, por exemplo, nós criamos um método de educação infantil de 0 a 5 anos, que chama Nômade. Escrevemos um livro, eu e uma professora, escrevemos um livro, que o método é o seguinte, quando você... Isso é uma coisa perigosa para a civilização, que nós estamos civilizados, ditos civilizados, há apenas 10 mil anos, mas nós vivemos mesmo 7 milhões de anos nômades, pequenas tribos. Você caçava, pescava e coletava, fazia churrasco, pescava ou ia no shopping. Olha, isso aqui é uma aula de história Tanto também, que você é feliz quando você quer ser feliz, você faz exatamente isso. Volta o seu instinto nômade. 7 milhões de anos desde que nós descemos das árvores. Paramos há 10 mil anos na Mesopotâmia, onde é o Iraque. Surgiu a civilização. Aí surgiu o Estado para cuidar das sobras que se produziam. O Estado surgiu para cuidar de sobras. Surgiu a propriedade privada e surgiu o trabalho, a organização do trabalho. Até hoje o Estado cuida de sobras, cuida de coisas, aquilo que sobra, aquilo que existe fisicamente. Então, eu era prefeito, as pessoas chegavam lá e falavam assim, ô Luizinho, como que está a cidade aí? Você está fazendo muita obra? As ruas estão boas? Você fez prédios? Ninguém pergunta pra gente, como que está o idoso? Como que estão as crianças? Como que estão os deficientes aqui da sua cidade? Não, pergunta de obras. Mas aí, por que é nômade? Porque quando você era nômade, você vivia coletivamente, em pequenos coletivos humanos, no máximo, provavelmente, 150 pessoas. Então, você não tinha deuses, não tinha líderes, era nômade. Você ia atrás da coleta e ia atrás da caça. Aí, quando nós criamos a educação, especialmente a infantil, que é a fase mais fértil para o aprendizado, de 0 a 5 anos, você aprende 80% do que você vai ser na vida. É quando se forma o campo do cognitivo. Forma-se até os 5 anos, porque você nasce sem equilíbrio físico, emocional, você não enxerga quando você nasce. Então, isso tudo se cria até os 5 anos. O que você vai ser, o organismo se cria até 5 anos. Então, é o período mais fértil para o aprendizado. É o cognitivo, o campo da sinapse, ele se dá até os 5 anos. E o que você não usa, tem um processo neurocerebral que chama poda neural. Aquilo que você não usa até os 3, 4 anos, o organismo elimina, o cérebro elimina as conexões. Então, o que nós fizemos na educação infantil? Você separa as crianças, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Maternal 1, 2, 3, 4 e 5. Isso é muito perigoso para o futuro da pessoa. Porque se você separa, você cria disputa. Criança de 1 ano com 1 ano cria violência. De 2 anos com 2 anos cria violência. Uma morde na outra. Porque é a disputa de 1 ano com 1 ano. Então você cria disputa no período mais fértil para o aprendizado. Quando você coloca de 4 com a de 1, você já teve essa experiência, a de 4, cuida de 1, carrega no colo, põe a comidinha na boca, brinca,
Compreendeu? Então, como que a sociedade humana resolveu essa questão das disputas do mesma idade? Misturando. Aí a gente vai lá e divide. Põe em séries, que é mesmo princípio do Fordismo, produção em série. Por isso que chama série, primeira série, segunda série, terceira série. Agora mudaram para anos, mas sempre primeira série, segunda série. Você divide as pessoas. Então, a educação, os gregos ensinavam no tempo ósseo e nas ágoras, nas praças. Todo mundo misturado. Então, esse método, só queria concluir, Raul, esse método, ele mistura as crianças. Então, é uma creche, então, nós estamos fazendo um piloto, tem 200 crianças, mistura as crianças. A mãe também pode participar da escola. A criança, por exemplo, não tem horário para dormir. Chega às 7 horas, é tempo integral. Chega às 7 horas, agora vai aprender, depois vai dormir. Não, tem, por exemplo, a sala do sono. Então, se a criança está com sono, ela chega, já vai para a sala do sono e vai dormir. Porque o sono ensina. Sim. A criança precisa dormir. E você não precisa ter essa loucura de querer aprender todos os dias. De querer aprender rapidamente. 4, 5 anos, meu filho já tem que aprender a ler e escrever. E isso é um peso para a criança. Eu estava lá na escola, vendo o andamento do método, agora, semana passada, e encontrei uma mãe que chegou. Aí, por ciclo, ela querendo entender, uma mãe que estava entrando com o filho na escola, ela falou assim, você vai para o ciclo e tal. Falou, mas ele não vai ficar atrasado? Quer dizer, 2, 3 meses, a mãe já acha assim, não, mas meu filho vai ficar atrasado. Não, ele vai ficar adiantado, porque ele vai ter mais tempo para o lazer, para o prazer, para o lúdico, compreendeu? Para formar no seu cérebro, no seu cognitivo, sentimentos nobres, como o cuidado, como o ser coletivo, como ser solidário. Então, nós usurpamos essa evolução da natureza quando a gente dividiu as crianças. Isso é perigoso. Isso leva a um ser humano individualista, que disputa, que briga. Isso leva ao armamentismo, isso leva à intolerância, compreendeu? Porque se você vê na natureza, é o cuidado. E você tem um professor que cuida, que para a criança é 2, 3 vezes maior, que dá tudo na boca, dá roupa, uniforme, dá o alimento, entendeu? Leva no banheiro. Então, você também condiciona aquela criança a depender de alguém superior, mais forte, que sabe tudo, que é o Estado. Nesse caso, o Estado depois vira o patrão, vira o político, vira o superpoderoso, vira o salvador da pátria. Então, esse método é um método interessante, porque é para criar um cidadão, um cidadão mais coletivo, solidário. Vou dizer humano porque o que é ser humano? Tem humano que mata e tal. Então, mais solidário, mais coletivo, de mais cuidado. Igual também tem o ensino médio, que eu criei lá uma escola, chama Escola da Vida, que você faz uma prova por ano, chama Enseja, que já é nacional a prova, e você tira o ensino médio. Compreendeu? Faz uma prova, você tem um diploma. Porque o ensino médio também tem muita coisa que você não usa. Química, física, matemática. Se eu fizer uma prova de física, eu e você, certamente nós vamos tirar -1. Eu vou tirar -1. Então, para que nós aprendemos isso tudo? Compreendeu? Você pode ter noção. Você precisa ter matérias que te levem à construção de um ser humano mais solidário. Como filosofia, história, geografia, política, é o que nós estamos fazendo aqui. Mas não, já chega no ensino médio. Não, você tem que aprender, porque para você tem que ir para o mercado de trabalho. Você tem que fazer curso técnico, você vai fazer curso integral técnico. Você só preocupa em trabalhar, compreendeu? Você não preocupa em formar um ser humano. Por isso que nós chegamos às raias aí dos extremismos. Era isso que eu queria perguntar para você. Então, está vendo que nós temos culpa, especialmente na educação, de ter construído um ser humano que só pensa em trabalhar, vencer na vida? Isso é perigoso, Raul. Você sabe que o fascismo, o princípio do fascismo, do Mussolini, é de conquista. Mussolini surgiu na Itália porque ele quis trazer de volta o tempo áureo do Império Romano, a potência do Império Romano. Então, ele foi invadir lá o norte da África, apanhou lá, igual vaca na horta, não fez nada. Também aqueles camisas pretas que ele foi tomar o poder lá, era meia dúzia. Se tivesse tido resistência, ele não tomaria o poder. Uma meia dúzia de gente foi lá, tomou o poder e fala em conquista. Aí ele criou o fascismo, que é feixe, né, em latim.
Então, ele criou o fascismo com o princípio da conquista. O Hitler também criou o nazismo com o princípio da conquista, queria fazer o terceiro reino, Reich, que era dizer que o Império Alemão tinha que voltar a ter o poder que tinha antes. Quer dizer, coincidiu também com o princípio do Mussolini. Mas o mérito, que é a raça pura, que é o diferente do Mussolini, que o Mussolini tinha de ter raça pura, que era quase negros, italianos, então não tinha jeito. Mas eu estou dizendo isso porque na educação você costuma repetir essas palavras. Você vai conquistar o mundo, você vai vencer na vida, você tem que ser o melhor. Compreendeu? Mas você acha que na polarização, igual nós estamos vivendo nesse momento agora, Lula e Bolsonaro, como é que você vê essa polarização hoje no Brasil? E mais, o nosso vizinho aqui elegeu também o Milei há poucos dias, há uns 2 dias atrás. Então eu gostaria que você desse uma análise, o deputado. E lembrando, o deputado é pai de 3 filhos e casado com a Leide, tá? E mora em Alfenas. E outra coisa, oferecimentos, campanhas, quintais, campanhas criativas, quintal, viu, gente? Porque senão, se eu não falo também, a única que me ajuda aí, você já viu, né? E o programa não é pago. Ela tá lá, quintal. Quintal, campanhas criativas, viu? Então, deputado, fala um pouquinho sobre isso aí, antes da gente entrar no quadro da Rapidinha, fala um pouco sobre essa polarização que vivemos hoje, porque quando eu saio na rua, deputado, deixa eu até te falar para você já dar uma pegada, já uma emendada. De 10 pessoas que conversam comigo, 9 é falando mal de política. E falam não é só dos deputados, não. É dos assessores também. A Carol está aqui, ela não me deixa mentir também. Falam que nós não estamos... nós não prestamos, que nós estamos todos errados. Então, eu gostaria de saber o porquê que está levando, na sua opinião, o porquê está levando uma polarização e um pessoal tão desanimado e tão descrente com a política hoje. Olha, primeiro, Raul, eu gostaria de aprofundar e fazer, não é o senso comum, não, é o senso crítico. Por que surgiram esses movimentos extremistas? Porque a direita, o centro e a esquerda, assim, esses pensamentos, assim, um pouco mais estadista, um pouco menos estadista, às vezes você falava que era mais à direita e tal. Isso sempre existiu, sempre existiu. O elemento novo é esse extremismo à direita. E isso surgiu com as guerras do Oriente Médio. Eu vou explicar, vou tentar entender e o que eu imagino. Quando os Estados Unidos invadiu o Oriente Médio, ele invadiu porque a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, 5 países apenas quebraram os Estados Unidos. Com a crise do petróleo em 1970, certo? Quebraram. Porque os Estados Unidos subiu o preço do trigo, os árabes falaram o seguinte, os sheiks falaram o seguinte, olha, vamos triplicar o preço do barril do petróleo. Quebrou os Estados Unidos. Você tinha aqueles carrões que faziam 1 litro por quilômetro. Hoje tiveram que diminuir os carros, porque nos Estados Unidos eles usam o petróleo para aquecimento, porque ela faz frio. Se tirar o petróleo deles, eles morrem de frio. Nós aqui não, é só para transporte. Então, quando os Estados Unidos criou a guerra do Oriente Médio, e os 5 países são Arábia, o maior produtor de petróleo do planeta, o segundo, a Venezuela, é o segundo maior produtor de petróleo, tem a segunda maior reserva, Kuwait, Irã e Iraque. Esses 5 países quebraram os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos embargou a Venezuela. E o Trump falou esse tempo agora que vai tomar o petróleo da Venezuela, não vai fazer as pazes com a Venezuela, vai invadir lá e tomar igual tomou no Iraque. Mas aí a consequência disso foi que criaram uma guerra. Primeiro chegaram para a Arábia Saudita, que é a maior produtora de petróleo do planeta, tem as maiores reservas, falou, ou a gente põe as bases aqui ou nós vamos invadir aqui. A Arábia Saudita capitulou. O rei lá capitulou e entregou-se aos Estados Unidos. Então, e de lá surgiu o Bin Laden, que não aceitou e depois veio jogar aviões nas Torres Gêmeas. Foi dessa capitulação da Arábia Saudita que nasceu o Bin Laden. Quando começaram as guerras no Oriente Médio,
o povo árabe começou a vir para a Europa, para a Itália, para a Alemanha, para a França. E eles vêm fugindo dessas guerras. E eles vêm, Raul, com outra cultura, outra religião, outro Deus, outra bandeira, entendeu? Tudo diferente. Aí começou a surgir essa onda de xenofobia, compreendeu? Dizendo o seguinte, vocês querem mudar a nossa bandeira. A França chegou a proibir nomes árabes nos filhos franceses. Porque começaram a vir com essa cultura, que não é família, não é o mesmo modelo de família que nós temos aqui no cristianismo. O Islã tem outro modelo. Então começou a vir uma cultura diferente para a Europa e esse movimento foi surgindo da extrema-direita. A xenofobia, o extremismo, o preconceito, que é exatamente a religião, a família, Deus, família e pátria. Outra pátria. Isso veio para os Estados Unidos, quiseram fazer um muro da vergonha, o Trump quis fazer, e o inimigo eram os mexicanos, os latinos, que também iriam para lá, dizendo que ia corromper a cultura americana. Chegou no Brasil, nós não temos não somos, aqui não temos árabes, que a gente tem intolerância, nem essa questão latina. Quem que foi, que surgiu como... para essa extrema-direita como povo ou como parte da sociedade que traria risco? A esquerda. Você pode ver que o Bolsonaro cresceu só com pautas de costumes, falando que nós vamos transformar o Brasil em país comunista, que nem existe comunismo. O comunismo é teorizado pelo Marx. Você passaria pelo socialismo, o socialismo ia ser tão perfeito, segundo Marx, que depois teria o comunismo sem Estado, sociedade perfeita comum. Então eles falam da gente que a esquerda é comunista, que a esquerda quer acabar com a família e que a esquerda não acredita em Deus, compreendeu? É só essa pauta, porque isso começou lá no Oriente Médio. Só que aqui eles escolheram a esquerda, tanto que o Bolsonaro falava que nós tínhamos que sair do Brasil, que ia metralhar a gente, que nós tínhamos que sair do Brasil, como nós fosse povo estranho aqui por ser de esquerda, compreendeu? E é mentira, são só fake news e mentiras. O Lula não é comunista, o Lula não é a favor do aborto, o Lula não quer acabar com a família, e o Lula é um crente em Deus, fala de Deus toda hora. A maioria, 95% do povo brasileiro é devoto. Não é só crer, não, é devoto a algum santo, a Deus e tal. Então, inventaram isso. Então, esse movimento é um movimento global, que o Bolsonaro se aproveitou disso para ter voto, porque foi trazer a pauta de costumes, família, Deus, como bandeira, para poder ter votos. O dia que ele parar de falar isso, ele perde os votos. Por isso que esses deputados que hoje têm esse discurso, não gosto dessa palavra narrativa, aqueles que criaram isso, essa narrativa, esse discurso de intolerância, eles não podem deixar de ter o discurso de intolerância, porque senão eles perdem os votos. Porque a pessoa fica com medo, fica com paranoia. Tem uma amiga minha que quando o Lula ganhou, ela tinha um dinheirinho na poupança, ela foi lá tirar o dinheiro. Falaram que o Lula ia tomar o dinheiro dela. Eu falei, mas não vai, o Lula já foi presidente, não adianta. Tem uma amiga minha, eu gosto de contar isso para Dona Helena, que eu posso falar, Dona Helena? Fica à vontade, deputado. Dona Helena, a senhora vai votar no Lula. Ai, Luiz, eu não sei o voto, mas o Lula... Meu pastor falou que ele vai fechar a nossa igreja. O único lugar de convivência coletiva que essa pessoa tem num bairro pobre, às vezes é a igrejinha evangélica dela, onde ela vai. Onde ela pode ter um ombro amigo para encostar ali, ou ter as amigas para ir. Ela não pode ir em bar, não pode ir em restaurante, na igreja ela vai. Ela é acolhida. As pequenas igrejas. Aí... eu falava, mas a senhora vai votar no Lula, o Lula não vai fechar a igreja, já foi presidente. Na época do Lula, as igrejas evangélicas dobraram os seus seguidores, aumentaram, dobrou o número de igrejas evangélicas no governo do Lula. Então não vai fechada. Mas ela, aí ela voltava, então eu vou votar no Lula. Voltava na outra semana, o pastor falou comigo que vai sim. Eu falei, Dona Helena, vamos fazer uma coisa? A senhora vota no Bolsonaro, porque eu tô fazendo a senhora sofrer. Você entendeu? Tanto medo que puseram na cabeça das pessoas. Isso é esse pensamento. Não vou dizer que é o Bolsonaro. Não estamos polarizando com o Bolsonaro. Ele se aproveitou desse pensamento. Era alguém que estava ali naquele momento. Se aproveitou
daquele pensamento extremista que veio da Europa, passou para os Estados Unidos, veio para a América Latina e surfou nessa onda extremista. A Bíblia é muito sábia, que tem uma passagem na Bíblia que diz que foram escolher alguém para ser rei. Aí tinha o abacate, era árvores que estavam se escolhendo. O abacateiro, não posso porque eu estou dando abacate. Vamos a uva, não, porque eu estou dando uva. Aí tinha o cactus. Não, eu vou, eu não tenho nada. Bolsonaro é mais um cactus, de uma passagem bíblica. Quando estava ali, alguém tinha que levantar essa bandeira extremista. Qualquer pessoa de centro, como você, pessoa equilibrada, não faria isso. Não usaria isso, ter xenofobia, fazer piadas com negros, fazer piadas com obesos, falar que ia metralhar os petistas. Nunca, nem Aécio Neves, nem todos os outros de direita, que possam ter passado aqui nos governos, o Sarney, Michel Temer, Fernando Henrique, nenhum desses, nem o Collor, faria um discurso desse. Teria coragem de fazer um discurso desse. E ele teve. Aí que ele teve adeptos. Esses adeptos que têm medos. E construiu, Raul, uma política do medo e da guerra. No medo e da guerra. Como se nós estivéssemos numa guerra. Você pega a bandeira do Brasil. Uma bandeira de pátria, você só empunha ela, sai com ela nas costas, quando você está em guerra ou quando você está numa disputa. Né? As Olimpíadas surgiram quando suspendiam as guerras para ter disputa olímpica. Então, a bandeira é um símbolo de guerra ou de disputa de futebol ou de qualquer outro esporte. Senão, você não usa bandeira. Bandeira é quando você está em guerra, uma nação contra outra nação. Quando esse pessoal saiu com a bandeira do Brasil, ele colocou o país numa situação de guerra imaginária, porque ela não existe entre nós. E imaginou que nós estávamos em guerra, que o comunismo invadir, que não sei o quê, que não sei o quê. Mentira, ele criou essa sensação. E quando você tem um país em guerra, você escolhe o pior para administrar. Você não vai escolher uma pessoa boazinha para ser presidente general numa guerra. O Lula, por exemplo, se nós estivéssemos em guerra com outro país, você não ia pôr o Lula. Você fala que vai jogar bomba lá no outro. O Lula fala, nossa, não pode, vai matar a gente. Porque ele é da paz. Compreendeu? Ele quer salvar pessoas. Então, numa situação de guerra, você escolhe o pior. Produzir uma situação de guerra para escolher o pior, que é o Bolsonaro. E aí, te respondendo do Milei, é a mesma coisa. Produziu-se uma situação de guerra social na Argentina. Uma guerra, infelizmente. Economia em frangalhos, crise do petróleo, vai muito mal. Empobreceu, inflação. E aí ele pega esses elementos de costumes, como eu disse, pega isso e coloca na crise econômica, entendeu? Aí é uma mistura explosiva ao extremo. Então ele pegou essas questões do comunismo, da intolerância, da família, compreendendo das causas de costumes, e juntou com a crise econômica, aí explode e vira o que virou. Se você pegar o Hitler, foi a mesma coisa, como nós falamos aqui. Especialmente na Alemanha, havia uma crise depois da Primeira Guerra Mundial. Eles sufocaram a Alemanha, tomaram, né, cobraram uma dívida da Alemanha impagável, porque culparam a Alemanha pela Primeira Guerra. Então, ela tinha que pagar pela guerra. Então, e também gerou inflação, gerou miséria, gerou pobreza. Surgiu o Hitler. Então, a crise é muito... E ele veio com um discurso também moralista. Discurso moralista. E discurso contra os judeus, que os judeus eram uma causa. Então, sempre você tem que escolher alguém como culpado. Então, essa questão do Bolsonaro é uma questão... não é tão simples que ele é um líder. Não, ele não é líder coisa nenhuma. Ele não conduz pátria coisa nenhuma. Ele não conduz ninguém, não. Isso é um movimento que ele se aproveitou dele. Se ele tivesse outra pessoa sem escrúpulos, seria outra pessoa, como o Milei. Se uma pessoa sem escrúpulo, como o Trump. Se uma pessoa sem escrúpulo que quiser fazer o que eles fazem, pega a biografia do Trump. Pega a biografia do Trump. Pega a biografia do Trump. Ele se orgulha de o primeiro prédio que ele fez, que ele enganou o fisco municipal. Sabe qual é a história dele? Ele comprou um prédio, ele ia comprar um prédio fiado, sem dinheiro, e precisava de empréstimos da prefeitura.
da cidade dele lá. Pode só pegar. Aí ele... Só que ele precisava da assinatura do vendedor, e o vendedor não ia vender. Só que ele precisava de um contrato para ir na prefeitura para entregar o contrato para poder receber as benesses do governo municipal. Ele entregou sem assinatura. E aí, naquele meio aquele monte de documento, não perceberam. Aí depois ele conseguiu sem assinatura. Aí conseguiu os empréstimos, conseguiu as isenções fiscais. Aí foi lá e comprou. Depois. Compreendeu? Então, ele se orgulha, tem enganado o fisco. Tem enganado. Começou a crescer enganado. Então, essas pessoas não têm escrúpulos. Não têm escrúpulos. Não têm escrúpulos nenhum. Eles fazem qualquer coisa, matam. Por isso que eles gostam de armas. Matam, mentem, fingem que não é com eles. Então, esse extremismo, e muitos deles não estão no campo da política. Estão no campo da psiquiatria. Está além da política. Às vezes passam a ser doentes psiquiátricos sociais, psicopatas. Entendeu? Bolsonaro é psicopata, esse Milei é psicopata, gente. O cara se orienta com a alma do cachorro dele que morreu. Tem dó, gente. Aí, você foi assim, né? Igual eu falei do Zema hoje, porra, o rei tá nu. Você conhece a história do rei que tá nu, né? O cara fica achando que um alfaiate, um falsário alfaiate, malandro, um picareta, foi lá, fingiu que estava costurando, e a roupa era invisível. Invisível, só aqueles inteligentes que podiam ver a roupa. Os que não eram inteligentes não viam. O rei foi lá, essa roupa é muito bonita. Logo, me faça uma roupa para eu desfilar. Que linda roupa. Aí o rei falou que era bonito. O povo também começou a achar bonita. Ó, que lindo, que maravilha. Aí, quando o rei foi desfilar, uma criança gritou lá no fundo, o rei tá nu, gente. Entendeu? Então, esse povo acha que é bonito, depois fica ridículo. Ridículo, é igual o Mussolini. Na época, o povo aplaudindo o Mussolini, pega os discursos dele hoje. Ridículo. Então, esse povo, eles vão cair no ridículo. O Milei vai cair no ridículo daqui a uns anos. Os seguidores dele vão ficar com vergonha daqui a uns anos de falar que seguiu um homem igual aquele. Como os seguidores de Bolsonaro também vão se envergonhar dos absurdos que ele fala e do que ele faz. Compreendeu? Contra as mulheres, contra os negros, contra o país, contra a política. E eu quero encerrar para dizer por que xingam os políticos. Porque eles desconstruíram o político, falando que não eram políticos. Porque quando você tem uma crise, você culpa os políticos. Você vai culpar quem? Culpa os políticos. Aí o que fala assim? Desconstrói a política, que a política é a culpada. E quando eu xingo os políticos, eu me coloco no campo dos apolíticos, do outsider que eles falam, que é o Zema, que se elegeu, o Dória, lá em São Paulo, que se elegeu, o Bolsonaro, que se elegeu. Eles são políticos, sempre foram políticos, viveram na política, se beneficiam da política, mas como eles atacam a política, eles falam que eles são apolíticos, que são da religião, que são da família. Entendeu? Os deputados que estão aí, que se elegeram nessa onda. Então, por isso que batem nos políticos, porque eles desconstruíram a política. Mas o que resolve a política é a política. Então, eles falaram que eles são apolíticos, mas quando foi para resolver, agora está lá em Brasília, estava lá em Brasília hoje, o Lula, estava lá o Alexandre Silveira, estavam lá o Tadeu, deputado, e estava lá o Rodrigo Pacheco. Eles construindo, né, o Reginaldo Lopes, que discutiu também essa questão da reforma tributária, que quis contribuir dizendo que é preciso resolver, construindo uma solução política para a dívida do Estado. Então, a política se resolve com política. Não se resolve você negando a política. Entendeu? Aí, o dia que você negar a política, fala, então vamos voltar à ditadura, ao império, ao reinado, que aí rei, sem parlamento, sem política, sem nada, aí o rei manda, tá tudo na cabeça dele, aí tudo bem. Aí não precisa de política. Deputado, nós temos um quadro aqui que chama-se Rapidinha.
antes de encerrar o programa, te agradeço demais. Eu que Estou assim, agradeço. encantado com a sua cabeça e com sua história. Olha, o senhor me enganou. Falou assim, ó, olha, Raul, eu também não sou muito de livro, não. É uma mentira o que você falou. Todo esse conhecimento que você tem aí, se não saiu do livro, não tem outro lugar para sair. No mundo não existe. Mas Então, mentiroso, mentiu para mim, viu, gente? Falou, olha, eu também não sou de livro, não. Porque eu não sou de livro, realmente, sou observador. Mas o que ele falou aqui, claro que tem muitas coisas que é a ideologia dele, do partido dele, da forma dele ver a vida, e respeito demais, tá? Porque sou do centro. Mas respeito tanto a direita quanto a esquerda, tá? Mas o que ele falou, muitas coisas aqui, é só sair do livro, não tem de outro lugar para sair. Mas vamos lá na rapidinha, ô deputado. Se for, o quadro rapidinho é o seguinte, você responde com uma palavra só. Uma palavra, ou resumindo no máximo possível, quiser. Uma frase ou uma palavra. Vamos lá. O que você mudaria no nosso Brasilzão, deputado? O Estado. O que é o Luizinho do PT? Coletivo. Lula. Gênio da política. Família. Não pode haver individualismo familiar. Para fechar o nosso programa, deputado, por que você aceitou de tão boa vontade o convite de vir aqui no meu programa? Você é uma pessoa que tem uma aura boa, só de bater o olho em você, você já, porra, tem gente que as energias se conectam rapidamente, como se fosse uma onda de rádio, né? Então você é uma pessoa iluminada, e tem uma aura boa, tem um sentimento bom, aí dá prazer de conversar, porque a melhor coisa na política é a conversa, é o diálogo, é você fazer amizade. Teu mundo amplia quando você faz amizades. Você não pode restringir. Então, até essa questão da família, eu falo isso. Tem muita gente que fala, minha família, meus filhos, e fica restrito lá, intramuros, né? Talvez naquele moralismo ali, achando que a família é tudo, compreendeu? Não, o que é tudo são os amigos. Tanto por parte minha, quanto por parte da minha mulher, que ela também tem que ampliar seus horizontes. Tá você não certo. pode ter egoísmo, nem os ciúmes, de falar, não, você vai comigo no mesmo lugar, você vai no mesmo... Não, você tem que ampliar, o teu mundo amplia quando você conhece outras pessoas. Não é quando você tem dinheiro, não é quando você é rico, quando você tem amigos. E eu sempre falo uma coisa, se você tiver um amigo, troque teu peso em ouro por um amigo, porque é difícil você ter um amigo verdadeiro. Às vezes você tem muito dinheiro, conheço muita gente que tem muito dinheiro, não tem um amigo para tomar uma cerveja. Bonito. Entrevistei o Luizinho do PT, meu amigo, isso que ele está falando é verdade, nós temos um contato muito bom na Assembleia, uma semelhança... a simetria é muito boa lá dentro e foi um prazer ter você aqui e volte quando quiser, deputado. Amanhã, então. Amanhã pode ser. Obrigado, deputado. Alô, um abraço. Muito obrigado.